nas festas, né, as pessoas costumam exagerar, comer muitas carnes, né, muito doce também. E aí e tem o fator também que aí foge um pouco da rotina. Então as pessoas param, às vezes a atividade física, para a academia, e é importante voltar para a rotina, voltar para fazer o café da manhã, né? Cuidar muito para não comer muito tarde à noite, né? Porque o que a gente precisa lembrar? É à noite que é feito, que tem a recuperação dos órgãos, dos tecidos, né? E acontece também, né, esse processo de detoxificação pelos órgãos, né? Principalmente pelo fígado, pelo intestino. Então é importante não comer muito tarde. O ideal seria jantar até no máximo 8 horas da noite. Existe uma regra básica para corrigir a alimentação? Por exemplo, o pessoal que exagerou mesmo, mas a partir de agora quero corrigir minha alimentação. Tem uma regra para isso? Não existe uma regra. É você olhar assim, ó, hoje, o que eu posso melhorar, né, na minha alimentação. Então, a gente fala sempre da importância do consumo de frutas, de salada, né, de vegetais verdes escuros, de folhosos. Então, é observar como que é a minha alimentação hoje, que mudanças que eu posso fazer. Então, quanto de água que eu tomo, né, se eu tomo 500 ml, então que eu passe a tomar 1 litro. A gente fala muito das metas, né, no começo do ano. Então, que eu trace metas com relação à minha alimentação de melhoria. Sempre pensar nesse parâmetro, assim, melhorar. Então, evitar o cortar, né? Então, se eu tenho que cuidar com o doce, então que eu procure colocar uma meta, diminuir o doce. Então, se eu como todo dia, que eu diminua a quantidade, ou que eu coma menos vezes na semana, e também que eu cuide com a qualidade do doce que eu como, né? A questão das carnes também, se eu exagerei, que agora eu procure ficar 2, 3 dias, se eu conseguir ficar uns dias sem carne, né, optar por uma outra proteína para ajudar nesse processo, melhor. E aí nesses dias evitar os doces também. E aí quando eu vou voltando, eu vou cuidando com a quantidade. Existem alimentos que são fundamentais para ter uma alimentação saudável? Sim, que são a base para a alimentação. A gente não tem problema você dar as fugidinhas, mas que pelo menos 80% da alimentação seja desses alimentos, como por exemplo, os cereais integrais, né? Pensar nos alimentos ricos em carboidrato, então mandioca, arroz integral, pão integral, e aí pensar nas frutas, nas saladas, né, na proteína também é importante, e nos feijões. Esses alimentos são bem importantes. A gente sabe que quando a gente faz uma mudança de alimentação, a tendência também é mexer um pouco com a nossa imunidade, né? Tem alimentos que contribuem para o aumento da imunidade que a gente não pode deixar de consumir, por exemplo? Sim, com relação à imunidade, o que geralmente a gente relaciona muito o intestino com a absorção e digestão e absorção dos alimentos. Mas ele tem um efeito muito importante na imunidade. Então, é cuidar do intestino, né? É comer as fibras, né? Alimentos que são fontes, né, de vitaminas e minerais, porque o que a gente tem que lembrar? A gente não é todas as vitaminas que a gente armazena. Então, por isso que a gente precisa ingerir todo dia.